Estamos retornando, então, para o nosso ciclo dessa manhã e vamos ter a apresentação do professor Valdo Cavalier. Vou compartilhar a minha tela aqui rapidamente para fazer uma breve apresentação, tá, do nosso palestrante. Então, Dr. Valdo José Cavalier possui graduação em agronomia pela Universidade Federal do Paraná, é mestre em ciências do solo pela Universidade Federal do Paraná e tem doutorado em educação pela Universidade de São Paulo. Fez aperfeiçoamento em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Pisa, na Itália, e atualmente é professor titular da UFPR Litoral. Ele tem experiência na área de educação, atuando principalmente nos temas educação superior, educação profissional e tecnológica, desenvolvimento sustentável, formação de professores, formação profissional, gestão e avaliação educacional e projetos político-pedagógicos emancipatórios. Foi pró-reitor da graduação da UFPR no período de 2002 a 2006. Ele também é diretor da UFPR Litoral, foi diretor da UFPR Litoral até 2016 e é dirigente da ANE Alternativas para uma Nova Educação desde a concepção em 2015 até os dias atuais. Valdo vai falar sobre educação e sustentabilidade dentro desse nosso 12º Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais, que acontece aí com apoio da Exalc, da Sociedade Brasileira de Sistemas Agroflorestais e a CAPES. Tá? Então, eu passo a palavra agora para o Valdo. Valdo, fique à vontade, fazer sua apresentação, você tem 40 minutos e depois temos mais 20 minutos para perguntas e debate. Bom dia, Daniel. Que prazer estarmos aqui, né? Podendo conversar, mesmo nessa condição online. Eu entrei antes na sala e fiquei ali escondidinho, assisti o Dan Lobão, muito bom, falando da Cabruca. E gostaria de, primeiro, cumprimentar todos, né, que estão assistindo, e que talvez venham assistir depois a gravação. Eu já participei de um congresso em Ilhéus, um dos dois, eu acho que foram dois em Ilhéus. Na época, conheci o Durval, fui através do Durval Libânio, e lá eu conheci uma pessoa extraordinária, da minha universidade, da universidade que eu circulo há mais de 40 anos, Daniel. Na Federal do Paraná, conheci em Ilhéus o Ivan Crespo, que é o presidente, né, da sociedade atual. E depois a gente se aproximou muito, eu e ele, e ficamos muitas vezes discutindo esse processo nosso da vida, onde que dois professores de uma mesma universidade no Paraná, Curitiba, a mais antiga do país, né, a Federal do Paraná, em 1912, a mais antiga em sistema contínuo, foram se conhecer em Ilhéus, na Bahia. É um processo desafiador. E ele já nos dá um diagnóstico, né, de que a universidade ela tem uma série de potencialidades, mas ela tem uma série de limitações também, sob o ponto de vista de nós nos educarmos, humana, de nós convivermos, de nós interagirmos. O Daniel leu um currículo aí todo acadêmico. Ele me pediu um pouquinho antes, né, dizendo assim, vou ler o teu currículo a partir do Lattes. Eu disse, Lattes? Nossa, eu não tenho um currículo, eu tenho uma história de vida, eu tenho uma vida. Essa vida, quando ela é filtrada, academicamente, ela aparece no currículo Lattes. A minha vida é muito mais do que o currículo Lattes. E o currículo Lattes é muito insignificante diante da vida. E do tema que vocês me convidaram, né?
num congresso online, 12º congresso, eu não me lembro mais qual que eu participei em Ilhéus, dos 11 anteriores eu participei um, mas nesse chamou atenção muito, muito o tema, conciliando pessoas e evoluindo paradigmas. Conciliando pessoas já diz muita coisa. A gente poderia dizer que é uma expressão que cada um vai ler com a sua visão de mundo, conciliar pessoas. E nesse painel da manhã, educação e ambiente no contexto de um sistema agroflorestal, aparece de novo educação. E o tema que me pediram para falar é educação e sustentabilidade. Então, a palavra educação, ela se põe num congresso que já tem uma tradição de 12 congressos, e esse com um desafio imenso, né? Online, com a base gerada a partir da Exalc, que eu conheço bem, de outros carnavais, porque parte do meu currículo, quando eu atuei fortemente na agronomia, na década de 80, e principalmente na questão da Constituinte brasileira, de 86 a 88, eu fui presidente da Federação Nacional dos Agrônomos. E nisso eu circulava muito pelos estados e circulava muito pelas faculdades, as diferentes faculdades, que formavam para agronomia. E tive várias vivências na Exalc, alguns de vocês são dessa faculdade, mas me lembro de uma situação que me convidaram na tradicional aula magna, aula inaugural, e foram os estudantes, numa relação boa com a direção naquela época da Exalc, da tradicional Exalc, que me convidaram. E eu falei uma coisa que eu falei aqui para o Ivan, digo, Ivan, você tem certeza que nesse congresso a gente pode falar de educação? Porque educação é outro mundo. E o Ivan disse, como a Mariana, que era presidente do centro acadêmico, na Luiz de Queiroz, né, negociando com a direção da escola, me convidou, e o Ivan me convidou, tantos anos de diferença, mais de 3 décadas, separa um evento do outro, eu digo, olha, pode impressionar um pouquinho os conceitos que nós temos. Mas, enfim, e nessa ocasião em Piracicaba, nessa aula eles iam de gravata. Eu já cheguei de estudante. Eu não sei, o Daniel parece que tem origem, mas pelo fenótipo que eu vejo dele, deve ter sido formado bem depois dessa época. Isso aconteceu lá no outro milênio e está acontecendo agora no ano é o ano pandêmico, que no conceito grego não tem começo e não tem fim, é o kairos, né? O cronos é o calendário. Eu nasci em 88, para contextualizar aí. 88, obrigado. E era o ano da Constituinte, o ano final da Constituinte, hein? Que legal. Nossa, eu me lembro desse processo interessantíssimo. Eu fiz uma porção de contatos que se estabeleceram ao longo do tempo e permanecem, né? A presidente do centro acadêmico formada hoje atua em Florianópolis, a gente se corresponde até hoje, mas se corresponde com outros também, né? E eu espero deixar aqui, Daniel, um espaço, uma interface, uma possibilidade de continuar conversando.
É evidente que numa hora, num congresso online, 40 minutos de fala e 20 minutos de debate, e eu assisti outro, foi muito interessante, do Dan, o máximo que a gente possa fazer nesse espaço é provocar. A pessoa, como é conciliando pessoas, eu trocaria o nome do congresso, já chega trocando o nome do congresso, em provocando pessoas, em vez de conciliar. Eu não quero conciliar ninguém, eu quero provocar pessoas. Para nós percebermos esse mundo que nós estamos vivendo. E veja, no Kairos da pandemia, né, os 3 tempos gregos, Cronos, Kairos, Aion. O Aion é o tempo da alegria. A criança vive esse tempo. É nós que calendarizamos ela, que botamos o relógio, fazemos o estresse, e ela vai se adestrando a isso. Nós vivemos alegria. Então, eu vivo, o meu currículo é bem simples. Eu sou um terráqueo, vivo no planeta Terra, com mais 10 milhões de espécies vivas, vegetais e animais. Eu pertenço a uma delas, chamado Sapiens. E é uma espécie muito ousada e, com certeza, questionada por todas as outras. Porque nós dominamos todas as outras ao longo da história. As 10 milhões de espécies terráqueas. Mas nós não nos dominamos. Nós conseguimos dominar todas, menos a nossa. E agora uma delas, a menor delas, um vírus, o coronavírus, nos põe para recolher, nos põe para entrincheirar. Como se nós estivéssemos na Idade Antiga, nos gregos, nos romanos, nos egípcios, na Idade Média, nos feudos. Nós vamos para dentro das fortalezas e nos isolamos de um vírus. Parte de nós nos isolamos. Dessa uma espécie sapiens. E a outra parte, não importa se mais, se menos, não consegue entender que a Terra não é plana, não consegue entender que um vírus, nós temos que compreendê-lo na lógica dele e nos adaptar a ele para conseguir sobreviver. Não conseguimos entender que nós somos um pequeno grão de areia num universo que dentro da nossa galáxia nós somos um fragmento do fragmento do fragmento ao redor da estrela Sol, que essa galáxia é apenas uma entre 10 bilhões de outras galáxias. A nossa galáxia com todos os sistemas que tem dentro dela, ela é de tamanho médio e convive com outras 10 bilhões. E nós, dentro do nosso pequeno grão de areia, com 10 milhões de espécies, e chegando aí aos 7 bilhões de indivíduos da nossa espécie, temos mais do que uma galáxia neste universo para cada sapiens vivo. E agora a ciência avança e diz que não é apenas um universo, são pluriversos.
são outros universos. E nós ainda temos indivíduos da nossa espécie que acham que a Terra é plana. E que o sentido da vida é um dominar o outro, além de dominar todas as outras espécies terráqueas. Então, a minha questão da provocação, nesses minutos, que eu já andei bastante, já estamos navegando, é que a pandemia nos expôs, mais uma vez na história. Ela expôs sofrimento de várias naturezas, desemprego no sistema organizado de sociedade, que um emprega o outro. Acho que a palavra empregar é muito legal, porque prega num local de trabalho, com duplo sentido. Nós estamos vivendo fome, mais uma vez, na caminhada dos sapiens, fortíssima, e nós estamos vivendo morte. Eu vou representar isso de uma forma bem simples. Eu vou compartilhar um vídeo livre da internet, portanto, não vai ter direito autoral, porque é outra porcaria do direito autoral. Se você compartilha aqui, trava depois a nossa amiga aí que está cuidando da técnica. Não se preocupe que eu só uso vídeos livres, porque como está transmitindo para o YouTube pode travar. E eu vou mostrar para nós em 2 minutos o que nós estamos vivendo através de um vídeo simples de internet. Em 2 minutos, a caminhada do planeta. Vamos diferenciar educação de escolarização. É fundamental. A universidade não consegue diferenciar. Nós, na nossa espécie, terráqueos, sapiens, temos uma dificuldade impressionante de trabalhar esses 2 termos, educação e escolarização. É tão confuso que a gente nem sabe quando usar o termo. Por exemplo, a gente usa, na legislação brasileira, educação infantil, ensino fundamental.
Se você ensina, você educa? Ensino médio, educação superior. A universidade educa? O que é educação? Educação é um processo que a gente caminha. Do nascer ao despedir-se em cada unidade sapiens. A mais potencial de todas as espécies, mas a que não se domina e não se compreende. Então, a educação é um processo através do qual eu me compreendo na caminhada, como processo do nascer ao morrer, compreendendo o mundo para agir no mundo. Agora, ensinar, ele só faz o terceiro movimento. Ele não possibilita eu me compreender e compreender o mundo. Ele me ensina eu agir no mundo, e eu ajo profissionalmente. Tanto é que um doutor pode ignorar a morte, o desespero de vida na frente dele, porque a pessoa não tem recurso para pagar. Um engenheiro da mais alta tecnologia, como a energia atômica, pode construir usinas atômicas na área do tsunami, como foi no Japão. Nós trocamos, ao longo da caminhada, o escravo braçal de milênios pelo escravo intelectual das universidades, dos cursos de mestrado e doutorado e sequenciais. Eu atuei muito tempo em programas de pós-graduação e eu nunca vi tanto sofrimento para elaborar um processo de síntese para alguém ler. E, inclusive, alguns adoecem violentamente. Pode falar, Daniel. Você tem mais 20 minutos, tá? Para concluir a apresentação, estamos na metade. E eu aproveito que abri para fala, né? E citar que realmente, né? Nós temos diversos problemas dentro desse sistema da educação. Depois, quando for fazer as perguntas, a gente vai poder explorar um pouco melhor. E dentro do que você está falando, realmente, eu não me lembro exatamente a estatística, mas o índice de suicídio nos programas de pós-graduação, ele já virou até tema de debate dentro dos próprios, né, para que tivesse um certo acompanhamento psicológico, né? Então, nós vivemos dentro de um contexto de degradação ambiental, humana, social, né? Isso que você vem apresentando. Então, passo a palavra de novo para que você dê continuidade. Daniel, e a pergunta que a gente faz, é possível educar na universidade? É possível educar num congresso brasileiro de sistemas agroflorestais? Desde que isto permeie todo o processo de relações. Por isso, conciliando pessoas, ele traz muito isso. O compreender, o educar aqui, que nós não podemos escravizar. Se a gente não faz a educação emancipatória, que permite eu me compreender continuadamente do nascer ao morrer, compreendendo em cada espaço que eu circulo, para eu poder agir, aí vem a ética, e vai ter palestra aí de ética, eu deixo de priorizar o ser humano, que é o processo de humanização, e eu passo a ser profissão. Então, me apresenta como mestre, doutor, agrônomo, médico. Mas isso é uma profissão. Eu sou muito mais do que isso, se eu me compreendo. Eu atuo nisso. Veja que na USP, onde eu estudei, um dos inquéritos abertos é o trote da medicina. O estupro no trote da medicina, que vinha ocorrendo há anos e ninguém denunciava. Na universidade simbolicamente mais destacada do país,
E é tão intensa a exigência dessa unidade de carbono, chamado Sapiens, que quando ele consegue entrar no curso de medicina dessa universidade e de outras também, ele perde a referência de humanidade e ele volta a ser um animal. E agride, desrespeita. Então, aqui, nós trazermos neste congresso essa discussão, que é uma provocação de pessoas, eu diria o seguinte: neste ano, nós comemoramos 100 anos do maior educador da história. E ele não era da área da educação, o Paulo Freire. Ele era formado em direito. Começou a emancipar pessoas lá em Angicos, no Rio Grande do Norte, na periferia de Recife, coincidiu com o período histórico da ditadura, foi expulso do país por fazer as pessoas se compreender. Foi para o Chile, veio a ditadura, expulso do Chile, circulou o mundo e se transformou no educador mais referenciado no mundo da educação, no mundo inteiro. Mas no Brasil, pouquíssima gente estuda ele fora das áreas específicas. Aonde que eu circulei até hoje? Na área da agrárias, muitos. Hoje eu circulo há mais de 20 anos nas áreas muito mais de educação popular, educação do campo, processos educacionais, onde eu atuo na ANE, Alternativas para uma Nova Educação. O Daniel já deu a referência aí, né? E depois o contato vocês podem conseguir. Sabem ler, sabem escrever, sabem pesquisar. É só querer achar que vão encontrar. Encontram qualquer coisa na internet, pode encontrar uma pessoa, né? Digita lá no Instagram, no Facebook, no não sei o que e tal, e tal. E o Paulo Freire, ele escreveu um livro para agrárias, que é um livro genial. Extensão ou comunicação? Com ponto de interrogação na capa. Ele escreveu no Chile, quando ele estava expulso do país, banido do país no Chile. E nesse livro ele vai distinguir que nós não podemos transformar a universidade na sede do saber para ir levar conhecimentos para a sede da ignorância, que é no campo. A gente vai estender os sábios saberes, entre aspas, sábios, para a sede da ignorância. Ele diz: o que nós temos que fazer é comunicação, nós temos que nos comunicar uns com os outros, nos entendendo. E ele vai dizer assim: nós não educamos ninguém, ninguém nos educa. Nós nos educamos uns aos outros, mediatizados pelo mundo. E aqui vai mudar o conceito de orientação para mediação. As universidades orientam, Oriente é Oriente. É a Meca referencial simbólica, metafórica. E a gente diz: vá onde que o teu orientador te manda. Nas bancas eles dizem: consulta o teu orientador, que ele sabe, orienta. Daí alguns começam a contestar e diz assim: procure, mas que tal ocidentalizar em vez de orientar? E daí o cara cria um outro paradigma que é assim: nós temos que nortear as pessoas. Daí já cria um outro paradigma dizendo: nós temos que sulhar. Tudo isso é dar direção. Nós temos que mediatizar, nos pondo junto uns com os outros. Não há saberes mais, não há saberes menos, há saberes diferentes. Cada indivíduo da nossa espécie tem saberes extraordinários e nós não podemos transformar o saber acadêmico no único saber válido. Até porque nem esse é respeitado pela boiada, que diz que a Terra é plana e vacina não funciona. Pelo amor de Deus, em pleno século XXI, nós já descobrindo outros universos, dá para questionar a dificuldade que nós temos de educar as pessoas que não se compreendem. Elas seguem uma cobra lá na Adão e Eva, elas seguem um bezerro de ouro lá na caminhada do Egito, elas seguem qualquer um que manda seguir, elas seguem fake news, elas não se compreendem. Então, elas não se compreendem porque nós não conseguimos nos educar. E o Paulo Freire vai dizer assim: como é que faz isso? É um livro bem pouco conhecido dele, esse outro é conhecido. O caminho se faz caminhando.
É um livro genial, que ele faz um diálogo com Miles Horton, da escola Highlander, no Tennessee, nos Estados Unidos. Os dois já faleceram. Mas tem um outro que está vivo, que comemorou 100 anos. 100 anos! O cara comemorou dia 8 de julho, Edgar Morin. Escreveu 2 livros na pandemia que devia ser prioridade para nós voltar no presencial. Ele escreveu, um ano agora, em dezembro do ano passado, morando em Paris, ele escreveu assim: é hora de mudarmos de via. Viram aí o vídeo de 2 minutos. Qual é a sequência desse vídeo? Vamos matar não sei o quê, vamos odiar, vamos propagar ódio. Isso é dominação desde a origem da nossa espécie. Aí vem no Natal, agora todo mundo se abençoa e dá panetone e deseja bom Natal e bom Ano Novo, e depois vamos odiar e vamos matar. Vamos disputar. E vamos lá. Ele diz, é hora de mudarmos de via. 2 pontos. A lição do coronavírus. Desafio cada professor aí nosso, nós ganhamos bem nas universidades, viu? Em relação às outras categorias. Nós não ganhamos o que nós deveríamos ganhar, comparado com juiz, com parlamentar, com as altas escalas militares. Pelo amor de Deus, a gente trabalha a vida inteira, estuda a vida inteira, devia ganhar no mínimo igual a um milico que pinta a rua e manda nos outros, manda derrubar a Amazônia, esse tipo de coisa aí. Nós devia fazer isso. Mas, enfim, nós ganhamos bem em relação às outras categorias quando você compara com o professor da escola básica. Se a gente está no final da carreira, ao menos, que dá para comprar 20 livrinhos de R$20. Dá 400 pila. E dá para pessoas que a gente gosta. Em vez de dar camiseta, em vez de dar panetone, em vez de dar não sei o que, dá para um jovem esse livro. É hora de mudarmos de via. As lições do coronavírus. Eu não estou com ele aqui porque eu emprestei, mas eu estou com o que saiu agora, quando ele comemorou 100 anos, 8 de julho. As lições de um século de vida. A tradução saiu agora 2 semanas atrás, né? 20 pila também. 30, um pouquinho mais. Mas veja o que ele diz. Acorde, acorde, acorde. Nos 7 saberes, ele vai dizer assim, que nós temos que entender nossa condição terráquea e nós temos que entender nossa condição humana. Nós não nascemos humanos, nós nos humanizamos, mas para nos humanizar tem que ter uma educação que humanize, não pode ter um ensino doutrina, é doutrinário. E aí vou indo para frente, que é distinguir ou compreender a nossa condição de aprender é fundamental. E é interessante que quanto mais eu subo na escala do domínio de uma determinada área, eu menos enxergo. Eu não enxergo mais na minha frente. Que coisa impressionante que é isso. Pode usar para dialética isso. Eu vou usar uma coisinha aqui, também metafórica, de 57 segundos. Prestem atenção nisto aqui. Opa, desculpa. Tá tudo bem com ele? Acho que tá. Mas o que ele tá fazendo na rua, moço? Ele mora comigo. Lugar de cachorro não é na rua. Mas é que eu moro na rua. Mas é que você é mendigo. Eu sei. Nenhum cachorro merece essa vida. É verdade. Ele dorme no chão mesmo? Dorme. E quando chove? A gente vai ali pra baixo da marquise. Não pode, um cachorro lindo desses. É mesmo. Vem cá, ele tem o que comer? Depende, né? Tem dia que sim, dia que não. Você leva ele no veterinário? Não tem dinheiro, não. Eu vou te dar tudo que eu tenho, tá? Aqui. Por favor, você leva ele no veterinário, você compra uns brinquedinhos pra ele. Não vai comprar comida pra você, hein? Tem uma marca de ração que é gourmet, chama Pet Cuisine, tá? Que ele vai adorar. Por favor, repete pra mim, só pra eu saber que você entendeu.
É pet cuisine. Compra também uma caminha pra ele, que ninguém merece dormir nesse papelão nojento, tá? Um vídeo. Mas retrata o seguinte, nós estamos derrubando a Amazônia para produzir soja. Vocês notaram ao redor da onde que vocês se constituíram e vêm se constituindo, que nas últimas 2 décadas multiplicou por 20 lojas de rações, de animais, que é uma engenharia de produção, de modificação das espécies para agradar. Tem passarinho que não tem mais ligação com a origem, espécies, tem cachorros, gatos. Há um mundo de ONGs para tratar de cães e gatos abandonados. O sistema por gato e cachorro aumentou tremendamente. Nós conseguimos ver eles, porque nós educamos as crianças para ter um animal de companhia, não ser contra o animal aqui, mas nós não educamos para falar com humanos, porque humanos fique longe. Se você não conhece, ele é perigoso. Então, a educação tem que ter uma profunda transformação. É N caras que vêm alertando isso e dizendo nós estamos indo para um caos. As universidades transformaram-se em normóticas, em normoses, em fábricas de artigos, artigos que a gente não lê. É isso que o Daniel também apontou dos números de suicídio, de tudo isso. Então, eu circulo na educação. Há aproximadamente 20 anos, nós constituímos um projeto emancipatório, o único projeto brasileiro universitário que ousou trabalhar numa universidade de forma emancipatória, que é o UFPR Litoral. Fomos atacados, depois que saiu nosso mandato, de todos os lados, que nós não podia existir, como Paulo Freire teve que sair do país, como tantos outros professores que tentam mexer com as pessoas, como o documentário que foi lançado essa semana, levaram o nosso reitor do suicídio do Cancellier na Universidade Federal de Santa Catarina, quando pegaram ele e puseram numa operação midiática de ódio, depois vai se constatar que ele não devia nada, que não tinha nada a ver com ele. Então, foram colegas dentro da universidade se trucidando, e essa parafernália dessa Lava-Jato da República Curitibana, que só produziu ódio e desemprego. E tem gente que adora isso. Os para-brisas da minha cidade de Curitiba, metade dos para-brisas tem o apoio à Lava-Jato, agora não tem mais nenhum. Apoiaram o quê? O ódio. Apoiaram pessoas que não podiam visitar os seus parentes que morreram. Então, eu quero fazer essa provocação e está nos 5 finais, Daniel? Não, como é que está aí? Sim, você tem pouco menos de 5 minutos. Tá. Então, o humano, nós nos humanizamos uns com os outros. Eu vou passar um último vidinho e vou me despedir de vocês, tá? Também só usando, né, para dizer assim, o tempo de vida nosso, ele é curto de cada um de nós. Ele é curto. E dá para nós pensar um pouquinho diferente, ao menos nos provocar. La gente está metida dentro como de una gigantesca telaraña que es la sociedad de consumo, que está montada en función de la acumulación. La gente ni siquiera es consciente de eso. Cuando tú compras algo, no te equivoques, estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. En el fondo lo que estás gastando es tiempo de vida. Cuando yo te planteo la sobriedad como una manera de vivir, lo que te planteo es la sobriedad para tener más tiempo, la mayor cantidad de tiempo posible, para vivir la vida de acuerdo a las cosas que a ti te motivan, que no necesariamente son las del trabajo.
pero puede haber gente que libremente piense Sí, que a él ya le va sí. bien invertir su tiempo en Sí. ganar dinero y con ese dinero comprarse un auto mejor, un Sí, coche mejor, una sí. casa más grande. Sí, sí, y que trabaje, y que se joda, y que trabaje mucho si quiere. Es una decisión libre, pero somos libres cuando se nos impone una cultura de gastar y de gastar. Porque la cosa más grande que tienes es que estás vivo. Es un milagro que estés vivo. La felicidad no es una cuestión material. Decían que el hombre feliz no tenía camisa. Literalmente no es así. Eso es una expresión poética y figurada. Mi definición de pobreza es la de Séneca. Pobre son aquellos que precisan mucho. Esos son pobres. Pobres são aqueles que precisam muito. Nós somos levados desde o nascer a sermos competitivos. Nós somos a espécie, já por natureza, da espécie a mais competitiva de todos. Se, em vez de nós nos compreendermos na condição humana, nós formos estimulados à competição, nós nos transformamos em cruéis. As pessoas perguntam, eu tenho 67 anos, você não aposentou ainda? Digo, eu não. Eu gosto do que eu faço. Eu tenho tempo, gosto do que eu faço, só faço o que eu gosto. E gosto de estar com vocês falando de educação, mesmo que alguns talvez não compreendam, mas dizer que enquanto eu circular por aí, e depois que eu circular por outros espaços, eu continuarei acreditando que é possível que os sapiens hajam humanizados. E para nos humanizarmos, a caminhada não é fácil, porque nós somos provocados por todos os sentimentos que nos compõem, inclusive o ódio. Mas junto com o ódio tem o amor. Eles atuam juntos, né, como dizem os orientais. Mas nós precisamos desenvolver processos de educação em todos os espaços, escolares, familiares, comunitários e num congresso como esse. Obrigado, Daniel. E quem está assistindo nós. Muito bom, Valdo. Nós que agradecemos a oportunidade de poder imergir em tantas e tantas reflexões, né? E acho que, assim, é interessante esse ciclo que a gente está tendo agora pela manhã, né? Eu acho que é bastante complementar e eu vou buscar agora, dentro desse meu pequeno papel, muito menor do que um grão de areia ou um grão de argila, de moderador, de conectar a fala do Dan Lobão com agora a fala do Valdo, né? O Dan, ele abordou muito questões de manejo, né, da agrofloresta, né? Depois nós entramos mais assim em algumas reflexões dentro da educação relacionada à agrofloresta, e o Valdo agora nos trouxe, né, um novo horizonte da educação, né, da perspectiva ou das múltiplas perspectivas que se tem dentro da educação, né, e se realmente, de fato, é uma educação ou o que é a educação, né? Citou aí, dentre alguns autores, Paulo Freire, né, que também é autor do livro, talvez um dos mais conhecidos, Pedagogia da Autonomia, né? Então já diz também o propósito, né, bem assertivo nos seus títulos, que trazem as mensagens principais dos seus livros, mas também a gente pode citar aqui o livro Epistemologias do Sul, né, de Boaventura Souza Santos e Mariana Menezes, que também traz muito o que o professor agora falou, né, no sentido dos saberes, né, das diferenças dos saberes, e que não há saber melhor ou pior, na verdade, né, há uma grande diversidade de conhecimentos e de saberes que eles vêm numa trajetória de vida dessas pessoas, né? Então, como disse esse último vídeo, né, Mungica falando, dizendo que o mais importante é estar vivo, né?
Então, nós temos essa evolução, né? Então, trazendo o aspecto da evolução, que foi bem marcante, né, o vídeo que você mostrou, nós temos a evolução do nosso planeta, né, como uma evolução mais geológica, e aí nós temos uma evolução biológica, né, da biodiversidade, das espécies que esse planeta foi permitindo que habitassem, né, dentro do seu contexto de universo, e, por fim, a evolução das civilizações, onde nós nos enquadramos agora, né, nesse século, agora em 2021, e a gente tentar entender que viemos, em grande parte, de civilizações que se organizavam num contexto de comunidade, de forma um pouco mais complexa em nossas interações no sentido pessoal, e agora estamos caminhando já para para civilizações mais individuais ou individualistas, né, onde a complexidade ela está, muitas vezes, mais dentro das nossas tecnologias do que das nossas próprias relações pessoais, né? Então, a gente falou um pouquinho disso com o Dan, né? E o Valdo foi bem assertivo na sua ampliação dessa temática. E aí, pensando nessa evolução, vamos pensar agora também nos sistemas agroflorestais, que nós hoje chamamos de sistemas agroflorestais, já damos o nome de sistema antes de agroflorestais. Então, já é uma perspectiva técnica de sistematização de saberes que a humanidade já vinha trabalhando de formas diversas, né? E agora, dentro dessas perspectivas tecnológicas, né, vem sendo sistematizado, né? E vem, por um lado, trazendo essa perspectiva de sistematização, né, ou seja, de enquadramento, né, como você falou, a gente enquadra o tempo, a gente enquadra a criança no calendário, e aí a gente está enquadrando também os sistemas agroflorestais, os modelos de sistemas agroflorestais, por uma perspectiva, talvez, que simplifique, mas que dentro de uma outra perspectiva, onde a gente olha como as civilizações evoluíram na agricultura, né, então a gente tinha sistemas complexos e nós passamos hoje, depois, né, principalmente depois da Revolução Verde, passamos a simplificar nossos sistemas produtivos para monocultivos super tecnificados e mecanizados, e agora nós estamos tentando diversificar um pouco mais, né? Tentar trazer o caminho reverso, mas ainda dentro de uma lógica de sistematização, que é a lógica que nós predominantemente estamos, né, no mundo contemporâneo. Então, como você, Valdo, consegue colocar os sistemas agroflorestais, que também evoluíram nesses contextos, dentro desse papel que nós estamos falando aqui, se não de extensão ou de educação, de comunicação, né? Por que eu faço essa pergunta? Porque nós, há um tempo atrás, não muito distante, estávamos tratando, né, a nossa produção de forma desumanizada, e ainda tratamos, né? Mas, assim, talvez o SAF, ele depende do manejo, né? Então, assim, como que a gente consegue fazer que ele esteja dentro do contexto da comunicação, da educação, né? Porque ele depende extremamente desse componente humano. Entendi a tua provocação. E responderia, ele está dentro da caminhada de cada um de nós, deveria estar do nascer ao morrer. O ato de nós organizarmos em sistema facilita até muito o processo educacional. Vou pegar por outra parte a nossa espécie. Nós somos pó e ao pó retornaremos. Nada se cria, nada se transforma, nada se perde, tudo se transforma. Quando nós deixamos de educar no contato com a natureza, nós desenvolvemos uma série de problemas de origem psicológica. Há teses de doutorado hoje que dizem assim, não há como se constituir humanamente longe da natureza. Então é evidente que não dá para pegar a cidade de São Paulo e levar para viver na natureza, mas há como pôr natureza na cidade de São Paulo. E ao dizer São Paulo, eu digo a maior cidade do país e digo as demais. Ao circular, por exemplo, na Bahia, que eu passei a circular muito nos últimos anos,
e viver as cabrucas, né? Os sistemas desenvolvidos ali. Eu, por exemplo, cheguei num assentamento que se chama, quem quiser anota o nome, que é a Meca para ir ver na Bahia, o assentamento Terra à Vista, na região sul da Bahia, mas não no extremo sul, onde que estão as enchentes. Ilhéus e Itabuna, e chega no município onde que está o Terra à Vista. Ali, eu vi coisas assim, sistema educacional que vai da pré-escola à pós-graduação e especialização. E 3 universidades se somando para o sistema educacional dentro do Terra à Vista, onde que todos agiam em sintonia, em sinergia. E a base que eles usavam era o sistema agroflorestal para educar. Independente de que a pessoa fosse morar no campo, fosse morar na cidade. Eu tenho a minha origem no campo, né, de meus primeiros 17 anos, no oeste de Santa Catarina, vindo de família gaúcha, que vieram do norte da Itália. E eu digo assim, nós temos que aprender com a natureza. Mas há uma escola, para dizer assim, que é um sistema agroflorestal, quase no centro de São Paulo, que se chama TEARTE, da Teresita, com 90 anos ela está. Esses dias nós trouxemos ela numa live da ANE, Alternativas para uma Nova Educação, e que ela constitui a criança no espaço organizado da horta. Esse é meu isolamento, aqui. Agora há pouco passou a minha netinha, que está aqui essa semana, mas ela é da região ali do Shopping Morumbi, em São Paulo, ela é paulistana. As escolas, elas precisam, em todas as etapas, não é para ir fazer uma pesquisa no campo, elas precisam nos educar. Os sistemas agroflorestais, eles são um processo de sustentabilidade da natureza que nós estamos evoluindo no conhecimento dele. Mas ele não pode ser só um sistema produtivo. Ele tem que ser um espaço educacional. Se instalar em vários locais. Aqui eu chamo de Recanto dos Cantos e Encantos. Fiquei 2 anos aqui fechado. Agora estou com a 3ª dose de vacina. Instalei internet de fibra ótica, não sei o quê, sem contato com ninguém, etc. E, nossa, não sei o quê. E tinha minha menininha aí, essa da Lara, que veio de São Paulo. Ela veio pela primeira vez na vida, mexeu no canteiro, foi mexendo uma coisa para lá e para cá, e vou acelerar bem a narrativa, porque ela vai dizer assim, plantamos couve, mas no meio das outras espécies, e a guavirova, a jabuticaba, não sei o que, sombreava, fomos fazendo um monte de coisas com ela, e um dia deu lagarta na couve. Ela disse assim, e ela não tem medo de escuro, ela diz, as lagartas estão atacando, conheceu lagarta. Eu disse, mas elas são borboleta, não sei o que, daí, eu digo, a gente não tem que passar nada nelas, é tão pequeno aqui que nós vamos pegá-las com a mão. Daí, de noite, ela vinha caçar lagarta, isso lá em junho. Aí, um dia ela disse assim, eu não vou mais caçar lagarta. Porque se eu caçar as lagartas, elas não viram borboleta. Eu disse, com 4 anos ela estava. Mas então como é que a gente faz para produzir couve? Ela disse, planta mais couve para lagarta e para nós. Digo, mas vai dar mais lagarta. Ela diz, mas tem que ter uma outra planta que a gente possa comer que não a couve. Uma criança de 4 anos, a Teresita ensina isso na TEARTE. Então, a tua pergunta, Daniel, eu acho que o próximo passo é fazer os sistemas agroflorestais educacionais, em todos os espaços, como eu encontrei lá no Terra à Vista, como eu encontrei na TEARTE, quase no centro de São Paulo, com a Teresita, de 90 anos, que vai de cadeira de roda lá ensinar as crianças, há 50 gerações, e como eu fiz aqui. E como eu encontrei esse produto, eu fico maravilhado. Eu digo, eu tenho minha cabruca aqui atrás, viu? Ela é bem pequenininha,
mas eu tenho minha cabruca que mistura tudo e educo minha netinha. Então, que vocês que trabalham nas áreas pensem, levem escolas, levem as crianças, levem quem puder nesse sistema de compreender a natureza e nos compreender como espécie, uma das 10 milhões da natureza, que a gente vive em equilíbrio. Nós não podemos usar esse oceano de veneno, envenenando tudo. Bom, eu já falei demais. Pronto. Vai, Daniel. O espaço é seu. Pode aproveitar as falas. Você coloca muito bem, ou recoloca muito bem, né? Como você, no início da sua fala, já recolocou o título do congresso, né? Então, conciliando ou provocando pessoas, né? E acho que essa provocação também é uma forma de conciliação, né? Porque quando a gente provoca, a gente desperta a curiosidade, né? Pode ser que a provocação ofenda um ou outro, mas de maneira geral, né? Ela, para quem estiver aberto a essa provocação, ela tende a conciliar, né? Porque ela vai levar a comunicações sucessivas, né? Então, por que que isso está acontecendo? Por que que está havendo essa provocação? Né? Por que que a gente precisa falar sobre determinados assuntos? E é muito bom, você colocou o contexto da educação e sistemas agroflorestais de uma forma, de uma perspectiva que muitas vezes a gente não costuma abordar nas falas convencionais, né, desses eventos. Então, agradeço bastante, né, sua presença, né? Eu acho que nós conseguimos evoluir alguns paradigmas também, né? Então, dentro dessa reflexão, coloco aqui em evidência também o comentário do Dan Lobão, que assistiu a sua fala e disse: Valdo, parabéns pelas excelentes reflexões, ou melhor, pelas provocações. Foram 40 minutos que parecem ser 4 minutos, mas com provocações que parecem 40 horas, ou às vezes até 40 anos, né? Sabe-se lá quanto tempo a gente precisa, cada um de nós dentro da sua trajetória de vida, precisa para assimilar questões como essa, né, Valdo? Que você, ao longo da sua caminhada, foi conseguindo colocar tijolo sobre tijolo para poder chegar aqui nesse momento de hoje e nos dar essa visão, né? Essa perspectiva. Então, fica aqui meu muito obrigado, tá? Se você quiser dar uma última palavra para a gente encerrar esse momento e depois nós vamos para um intervalo. Eu pus meu contato ali de propósito para ele ficar na gravação, com todos os caminhos possíveis para facilitar, para dizer um até logo para vocês e dizer: eu gosto do que eu faço. Eu me sinto assim, né, que sinto muito que eu tenho muito para aprender, com 67 voltas ao redor do Sol, mas eu olho Edgar Morin com 33 voltas a mais escrevendo, né? Ele nasceu na pandemia da gripe espanhola. Com 20 anos, ele viveu a Segunda Guerra Mundial, as atrocidades numa França ocupada pelo fascismo e pelo nazismo. E ele está educando as lições de um século de vida. Então, o que a gente pode fazer é nos educar uns aos outros, conhecer vocês, conheci você, Daniel. Né? Não sei, você deve ter sido posterior a Mariana, naquela fatídica, 1988, não vou esquecer mais, da aula inaugural magna. O diretor meio se assustou na mesa, mas depois ele compreendeu que o meu papel era... A educação, ela precisa te questionar. Ela tem que abrir portas, porque senão você não enxerga mais no lado. Como um médico não enxerga mais uma criança, como uma jovem ali na rua não enxerga o humano, ela enxerga o cachorro. Ela não consegue mais. Isso é um processo, nós vamos sendo doutrinados e não enxergamos mais. É a nossa condição, mas vivi uma hora aqui de alegria imensa. Não sei quem entrou em contato,
com Nós essa nossa compartilhamos. fala, Daniel, quem vai entrar, mas pode continuar entrando conosco. Um abração. Legal, nós compartilhamos essa alegria e ver alguém como você, que faz o que gosta e gosta tanto que declara assim com paixão, né, abertamente, é uma inspiração. Então, obrigado e isso com certeza fica registrado aqui. Então, Valdo, mais uma vez eu agradeço a participação, né, os que ouviram, né, os ouvintes que quiserem entrar em contato, o Valdo deixou o contato dele e a gente pode também auxiliar.